Sejam bem-vindos a mais um episódio do CDC Cash, Falando em Consumo. E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre um tema super atual, que é exatamente sobre o uso da tecnologia e os abusos no mercado de consumo. Nesse episódio eu tenho a honra de receber Dr. Rodrigo Roca, um amigo que aprendi a admirar dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. Ele esteve aqui em Fortaleza no passado, num dos nossos congressos, e nos mostrou, eu lembro muito bem, Rodrigo, que numa das inúmeras conversas que nós tivemos, sempre vinha essa questão dos abusos que acontecem no mercado de consumo e muitas vezes que retiram a liberdade do consumidor, muitas vezes sem mesmo ele saber. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso e tenho também a satisfação de receber dois amigos aqui, Dr. Rodrigo BD, que é membro da SEDECON, advogado, o Dr. Sávio Aguiar, professor, advogado, alguém que eu já há tantos anos milito na seara de consumo, e também tenho a satisfação de tê-lo conosco na Associação Cearense de Defesa do Consumidor. Então, todos que estão aqui realmente os telespectadores, pessoas que nos acompanham no CDC Cash, tenho certeza que essa vai ser mais uma oportunidade de nós lançarmos boa informação e trocarmos experiências sobre esse mercado que, afinal de contas, todos nós somos consumidores todos os dias. Então, satisfação, Rodrigo Roca, recebê-lo, e você pode falar um pouquinho dessa sua atuação dentro do direito consumidor e também falar sobre esse tema que é tão atual, que é a tecnologia e o mercado de consumo. Obrigado, Dr. Thiago Fujita. Prazer estar aqui. A última vez que nós vimos foi um evento da SEDECON e eu lembro com saudade daquele momento, com carinho também, no qual eu fui recebido. E muitos. Estava também o Dr. Morichita. Sem dúvida, o Dr. Ricardo Morichita estava aqui. Foram temas assim, muito importantes, principalmente quando você está. Na época eu estava do lado de cá do balcão, né? Na época eu era o secretário nacional do consumidor e já havia sido presidente do PROCON do Estado aqui no Rio de Janeiro em 2013, portanto foi um momento muito agradável, muito profícuo para a gente trocar experiências. Eu ouvi muita coisa, eu conheci os PROCONs locais, então eu lembro com muito carinho daquele episódio. Parabéns pelo programa, né? Pela iniciativa, pela medida, e é muito importante que haja cada vez mais, eu sempre disse isso, desde 2013, encontros, troca de ideias, troca de informações. As pessoas, eu via muitos, continuo vendo muitos talentos individuais, como é o seu caso, como eu tenho certeza também que é o caso dos doutores Rodrigo BB. Isso. Rodrigo BB e o doutor Sávio Aguiar. A gente precisa estar em contato. Eu senti muita falta de unidade, né? Unidade, não união propriamente dita. As pessoas estão unidas com um propósito, mas agem cada um por si. A gente anda paralelamente e acaba não saindo uma só voz. Então isso foi um pouco frustrante para mim, quando eu estava na condição de secretário. Mas que bom que há encontros como esse, que há possibilidades como esta aqui, para a gente poder evoluir cada vez mais nesse caminho. Então eu saúdo aí os colegas que vão participar aí do debate e parabenizo também aí o Dr. Thiago Fujita. Então vamos também colocar aqui na nossa conversa o meu amigo Sávio Aguiar, para ele dar a saudação inicial dele nesse debate tão bacana que nós vamos ter hoje. Primeiro, agradecer, amigo Fujita, o convite, agradecer a participação. A gente que já está nessa luta da defesa do consumidor há alguns anos. Eu não vou dizer os anos, que é para não entregar a idade. Os cabelos brancos já estão entregando. Mas os cabelos brancos já dizem aí um pouco do que a gente já passou. Né? Tenho a alegria de estar na sala de aula, de estar como professor da disciplina de Direito do Consumidor já há alguns anos também. Já ocupei cargos no PROCON, na Comissão de Defesa do Consumidor da UAB Ceará.
enfim, na Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Conselho Federal, onde tive a alegria de dividir a espaço, a cadeira com a nossa maior doutrinadora, a professora Cláudia Lima Marques, e outros tantos colegas de renome aqui na defesa do consumidor do nosso país, de modo que, para mim, é sempre uma alegria que se renova a gente poder estar dando fôlego à defesa do consumidor, especialmente aqui no estado do Ceará, com a Associação Cearense de Defesa do Consumidor. Eu digo, doutor Rodrigo Roca, que essa associação ela já nasceu grande. Ela, quando iniciou, ela já nasceu com as maiores cabeças pensantes do direito do consumidor aqui do nosso estado. Então é sempre uma honra, uma alegria ter a satisfação de estar contribuindo, de poder entregar um pouco aí do que nós aprendemos, do que a gente vem construindo ao longo dos anos na defesa do consumidor e na advocacia, na advocacia de direito difuso, para que a gente possa fortalecer ainda mais esse microsistema, esse sistema, a unidade, essa ambiência, esse organograma que é a defesa do consumidor, que é o direito do consumidor em nosso país. Doutor Rodrigo BD, meu amigo, faça também sua saudação inicial. Bem, primeiramente agradecer o convite, Fujita. Realmente é uma honra que está com tão gigantes expoentes do direito do consumidor aqui, não só do Estado, mas também do Brasil afora, como é o doutor Rodrigo Roca. E assim, o tema realmente ele é atualíssimo, né? E a gente precisa conversar debater cada vez mais sobre essa situação da tecnologia no mercado de consumo e como isso tem crescido exponencialmente e essas práticas que cada vez mais a gente vai verificando que quando surge uma nova tecnologia, ela traz umas facilidades, mas você vê que tem umas consequências em cima, uma falta de transparência de muitos... Querendo ou não, nós temos um monopólio tecnológico atualmente em diversas searas, então... É um debate importante e agradecer o convite que é dessa associação que, como o Sávio já comentou, já nasceu gigante e tem projetos, não só como esse, como outros também, que vem dando assim, muito o que falar aqui, não só no Ceará, né, mas também em todo o Brasil. Então, Rodrigo, eu vou tirar todos os doutores, né, para tirar os nossos formalismos. E para iniciar o tema, eu lembro bem, você falou do Ricardo Morishita, quando ele esteve aqui em 2019, num dos congressos que nós promovemos lá na OAB do Ceará, e ele falou sobre um tema que ele hoje é muito evidente, todo mundo sabe, mas naquela época não se falava tanto, que era a questão dos celulares nos ouvirem e aparecerem os spams, né, por meio de mensagem, por meio de mensagens de redes sociais. E esse tema em 2019, que parece tão longínquo, né, assim, 4 anos, mas hoje em dia muda tanto a questão tecnológica que de um ano para o outro já vai mudando os desafios. Mas eu estou citando isso, que hoje é super trivial, todo mundo sabe que se eu falar aqui passagem para Montevidéu, aí meu celular daqui a pouco vai aparecer rapidamente todos os spams possíveis, né, todas as mensagens trazendo pacotes turísticos, enfim, para Montevidéu, porque ele me escutou falando isso. Então eu queria que você pudesse tratar, porque muitas vezes o trivial precisa ser dito e nós precisamos trazer ao consumidor alguns alertas, que a tecnologia é algo fundamental, é algo que não tem volta, é muito importante cada vez mais o desenvolvimento tecnológico, mas alguns cuidados têm que serem tomados. Eu queria que você iniciasse esse debate, eu trouxe essa minha percepção pessoal, e eu tenho certeza que muitos que estão, né, nos assistindo vão trazer outras percepções, e eu queria que a gente tentasse simplificar esse debate para alertar, porque eu acho que o mais importante do consumidor é a sua liberdade de escolha. E nós falamos tanto de teses, jurisprudências, doutrinas, mas é tão importante que as pessoas saibam que elas têm que ter liberdade de escolher aquilo que ela quer comprar, quando ela quer comprar, e que a tecnologia muitas vezes nos induz sem o consumidor ter esse conhecimento. Então, pode ficar à vontade, Rodrigo. Obrigado. Então, vamos afastar de novas formalidades para a gente poder
poder falar mais francamente, mais lisamente. Olha, Fujita, eu vou começar te falando de um episódio. Na semana passada, eu fui ao cinema com meu filho de 12 anos. Eu, minha esposa e meu filho. E fomos assistir o tal do Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja. O filme estava marcado para as 16 horas. Eram 16h20. E eu ainda estava assistindo a todo tipo de comercial, de trailer, de promessas, de não sei o quê, de venda, de avisos, de lojas. E foi só naquele momento que eu percebi que eu era refém daquela armadilha. Eu paguei e me comprometi a chegar às 16 e cheguei, esperando assistir a atração pela qual eu paguei. Mas se eles aproveitam que você está ali inerme e te empurram todo tipo de propaganda de coisas que eu não quero, que não me interessam, mas que eu sou obrigado a ver. A não ser que a partir de agora eu comece a chegar mais tarde, mais atrasado, etc. Aí o senhor estava falando disso agora, porque a gente fala aqui iogurte. Você fala essa palavra 4 vezes quando você for abrir o seu buscador aí de internet. Para qualquer tema vai aparecer uma oferta de iogurte, etc. Eu lá na Senacom chamei lá os cabeças aí desses buscadores e falei com um deles, na verdade com 2, e os indaguei. Falei, escuta, a gente vai começar a conversar aqui, eu vou falar uma palavra 4 vezes e eu vou te mostrar que vai aparecer aqui. Ele falou, não vai mesmo. Eles nem negam, né? Não, peraí. As pessoas estão achando que isso é uma invasão, não é não. É porque o consumidor aceita quando ele pega, que a gente passa aqueles contratos, que parece um tratado, né? Você vai passando para ir direto para o concordo, aceito e tal. E numa daquelas cláusulas ali está que você autoriza a que ele te ouça para aperfeiçoar o Siri, para aperfeiçoar a pronúncia do buscador por voz. Então você é um consumidor concorda. Aí você fala assim, mas meu Deus. Então agora eu tenho que ler o contrato, então não tenho que ler o contrato, senão você pode desabilitar, mas... E ninguém lê, porque não lê, porque isso já é adredemente preparado para que você não leia. Você está buscando uma informação. Aliás, uma outra nuance disso. Você vai pegar aqui agora num buscador desse. E aí aí agora eles colocam notícias, né? Embaixo ali da caixinha de diálogo. Aí notícias. Supremo Tribunal Federal, etc. Porque o presidente, porque... Aí você clica na notícia. Aí quando você clica na notícia, vem uma explosão de propaganda. Ou ele fala assim, para ler essa notícia, só pagando a assinatura que custa tanto e custa... Ou seja, é uma armadilha. Essas são questões que me impactaram muito profundamente. Não só quando eu estava na Senacom, mas já desde a época do Procon. Porque eu não via ninguém falar disso. Agora já tem ampla literatura. É difícil você falar de algum livro que eu não tenha lido sobre esse tema. E é uma coisa alarmante. É alarmante. Milhões de dólares gastos todos os anos pela indústria para fazer do consumidor um autômato. Eu provo a vocês isso. Lançou agora, ruim a gente falar da marca, né? Lançaram agora o telefone 15. Uhum. Aí tem filas quilométricas na frente das lojas para comprar o telefone 15, que é igual ao 14.
que repete o 13. Então não é uma questão da tecnologia, mas a maneira como a indústria consegue incutir, inocular na sua mente, no seu subconsciente, de uma forma que o seu consciente pensa. Você falou agora há pouco sobre liberdade de escolha. Não tem liberdade de escolha. É a mesma liberdade de escolha de um drogado. Você fala, olha, meu cara, você pode optar por ir ler. Você pode optar por jogar uma partida de futebol ou se drogar. Você sabe que isso vai te fazer mal. Você tem a escolha. Se você se droga é porque você escolheu. É que a sua vontade a vontade dele já estava sequestrada lá quando ele se viciou. Ele não tem liberdade de escolha, embora pareça. Então você vê em todo comercial, todo comercial, propaganda de sanduíche, as cores vermelha, laranja, amarela, porque são cores cientificamente comprovadas que despertam os seus pruridos de apetite. Isso é técnica de venda? Olha, meus caros, isso te leva, isso somado a outros fatores. A minha esposa tinha uma loja de vinho no Rio de Janeiro. É verdade isso. Ela tinha uma loja de vinho no Rio de Janeiro e tinha uns vinhos italianos que estavam encalhados. Aí eu falei para ela, coloca a música italiana. E as pessoas iam como moscas comprar os vinhos italianos. Botei o jogo, não o jogador. Isso você faz numa dimensão, numa loja de vinhos. Mas a indústria, quando ela investe nisso, para descobrir uma maneira de desarmar as suas defesas instintivas até, naturais, do anticonsumismo, e além de te desarmar, ela aprender a acionar os seus gatilhos emocionais. Então você vai numa loja de alta costura, uma loja de grife. Hoje já muitas lojas de roupa, muitas fazem isso. Primeiro, dependendo do material que você esteja olhando, dependendo da pergunta que você faça, ela vai te oferecer um drink, um champanhe, uma cerveja, tudo preparado para que você se sinta. Você quer tornar uma pessoa mais receptiva? Dê uma bebida quente a ela. Um café quentinho, que ela possa segurar as mãos. E é impressionante como esses gatilhos, eles... Isso custa da literatura, isso não é da minha cabeça. E quando você se depara com esse quadro, você tem a impressão de que, analisando, estudando e propagando lições de consumo consciente, você vai poder preparar o consumidor contra essas armadilhas, mas a gente trabalha o consumo consciente, a indústria opera no seu subconsciente, então não funciona. Você entra no supermercado hoje, tem um estudo sobre isso, você entra no supermercado hoje e percebe que as prateleiras, algumas cores, por que o picles vem no vidro? As cores te atraem. As coisas são arrumadas de uma maneira que você entra no mercado, num estado, isso é estudo, tá? Não é? Você entra em estado de pré-transe. É um estado pré-hipnótico. A partir dali você compra qualquer... 80% das decisões de compra são feitas em loja, independentemente daquela listinha que você preparou antes de sair de casa. Então a coisa está muito acima, colegas, do que a gente está analisando. Eu acho que o Brasil, a América Latina ficou muito atrasada com isso.
nós somos tratados como moscas. E acabamos agindo assim. Então, por isso eu penso que antes de pensarmos em tecnologia, que é importante, que é necessário, ou melhor, antes não, ao lado do pensamento da tecnologia, dessa preocupação, eu penso que a gente precisa criar uma maneira de preparar o emocional do consumidor, mostrar a ele essas pegadinhas, para ver se ele consegue criar anticorpos e no momento de dar 10 mil reais numa bolsa que é um saco de lixo, num tênis que só falta vir com mau cheiro, mas ele é todo estrupiado, 10 mil reais, ele parar e pensar, não, eu estou cedendo. A informação é importante, mas da maneira como as coisas se encontram hoje, nós estamos precisando da formação. E a formação já não está mais no plano intelectual. A formação agora passou para o plano emocional, que é onde eles agem. Isso somado à falta de unidade, cada um quer fazer o seu. PROCON municipal, PROCON estadual, o Senacom, os três dão a mesma multa na mesma pessoa jurídica. Aí o empresário fala assim, vem cá, vocês não conversam não? Vocês não estão vendo que o judiciário vai me dar uma liminar para afastar ou a multa estadual ou eu não posso ser, não é tributo, mas mal comparando é o mesmo princípio ativo da bitributação. Vem a vigilância sanitária me dá uma multa porque eu estou com o produto fora da validade. Vem para o PROCON municipal, me multa também 12 mil reais, 10 mil, 20 mil reais. Vem para o PROCON estadual, dá outra multa. E a Senacom também. Então não atendo a ninguém. Essas são questões que me falam em particular. Porque eu vejo isso se agravando e eu não vi o antídoto, eu não vi a resposta ainda sair do papel. Eu encontro estudos, eu encontro respostas muito em livros, mas as pessoas não falam sobre isso. Elas falam sobre o 2, 3 milhas, elas falam sobre... o que está sendo feito com o consumidor é algo criminoso. Eles descobriram a maneira de se imiscuir, eles estão minando o consumidor por dentro. Agora não é mais, não se prepara mais o vendedor. O produto se vende sozinho, porque eles não preparam o vendedor com técnicas. Eles manipulam o emocional e a mentalidade do consumidor para que ele queira consumir desenfreadamente. E a partir daí passa a ser liberdade de escolha. É liberdade de escolha. E como é que você consegue defender o consumidor de si mesmo? Isso aí é o já não é pior. Mais. A defesa do consumidor, eu penso, já não é mais contra o agente externo. O inimigo agora é o próprio consumidor. E como é que se resolve isso? Desculpa isso, minha loucura. Eu lembro, Rodrigo, não, tranquilo. São muitas questões importantes. Eu lembro muito dessa sua frase. Como é que se defende o consumidor de si mesmo? E quando eu trouxe essa questão da liberdade de escolha, é porque, de fato, hoje o mundo, nós estamos imersos no mundo de informação que muitas vezes confunde e muitas vezes os abusos, como acontece no mercado de consumo, eles induzem o consumidor a um comportamento, às vezes, de drogado mesmo, de pessoas que não têm nem esse poder de decisão diante daquilo que ele quer por uma indução, vamos dizer assim, indevida. Então vamos trazer aqui Sávio e Rodrigo BD para a gente pensar aqui. De fato, a palavra antídoto não é fácil, né, em situações como essa, mas eu traria algumas questões que eu acho interessante a gente tratar. Primeiro, um mundo de consumo envolvido numa sociedade, como o Rodrigo Roca colocou, essa questão do
quando você está numa sociedade que o emocional, ele é vamos dizer assim, hoje em dia o coeficiente emocional, antes essa palavra não era tão utilizada, depois passou a ser, a inteligência emocional lá atrás de Daniel Goleman, mais do que nunca, até já mudou bastante, não é mais bem a inteligência emocional. Mas eu queria, Sávio, que você falasse um pouco, a gente que já há tantos anos milita nisso, qual a reflexão que a gente faz, uma reflexão também da esfera da defesa do consumidor, mas como a gente poderia chegar a essa educação para o consumo de uma forma tão complicada no momento onde apenas a informação muitas vezes pode não ser o bastante. O que é que você vê desse quadro atual que o Rodrigo Rocha já trouxe alguns exemplos que podem ser super complicados e levar consumidores, inclusive, ao superendividamento, que é o que a gente vive hoje? Primeiro que a gente tem que levar em consideração, e aqui eu rendo lousa aqui a fala do amigo Rocha, mas o que a gente tem que, eu penso, e eu trabalho muito em sala de aula, a questão de se observar, de fato, assim, trabalhar a educação do consumo sob que prisma? Qual é o olhar que a gente vai dar sobre a educação do consumo? Como eu vou educar esse consumidor? Se você pegar o público mais, talvez, com maior capacidade técnica ou científica, ele é uma presa fácil de determinado nicho de consumo, porque ele se enquadra dentro de uma mecânica que é feita. E é óbvio que a cadeia de fornecimento ela se utiliza de argumentos, de equipamentos, de artifícios, das cores, do cheiro, do envelopamento de um determinado produto, de um determinado serviço, para fisgar o consumidor, para trazer o consumidor para a sua ambiência. Mas eu volto a algumas quadras, né? E eu vou lá para o artigo 6º, vou lá para o artigo 4º, e eu acho que o próprio CDC ele nos dá a solução. É fácil? Não, não é. Nunca vai ser fácil quando você tem um sistema que é voltado para produzir riquezas, para produzir lucro, onde você tem uma ambiência que é importante que o consumidor ele seja a mola mestra ali de impulsionamento da economia. Mas essa economia também ela não pode ultrapassar determinadas barreiras. E o que eu vejo hoje é uma ausência do poder público, muitas vezes, em criar mecanismos mais efetivos no controle da fiscalização do que é posto no mercado. É óbvio que a gente vai ter um conflito aí da livre iniciativa e aí tem que se chegar num consenso, num determinado pendente aí de valoração. Não que eu defenda que haja um intervencionismo, não é isso, mas que a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio porque a gente tem que trabalhar sobre a perspectiva do homem médio. Hoje, por coincidência, hoje pela manhã, eu estava em sala de aula e a gente estava falando sobre oferta e publicidade. Né? E como as ofertas elas devem trabalhar o padrão do homem médio, que muitas vezes não é visto. E algumas publicidades que a gente vê que foram tiradas pelos órgãos de regulamentação, pelos órgãos de controle, ou por iniciativa de ações civis públicas, porque acabavam ferindo ali, vilipendiando o direito do consumidor, que por muitas vezes você imaginava ser um absurdo na linguagem ali da maioria das pessoas, mas você acabava fisgando um determinado nicho de consumidores que se enquadrava ali dentro de uma zona de vulnerabilidade. Então, talvez o primeiro passo que a gente vai ter que ter é, de fato, de ter uma educação para o consumo de base. E quando eu falo de base, não é só ficar com campanhas educativas, não é só fazer congresso, não é só fazer evento, quando o problema já está instaurado, quando o problema já está ali posto. Mas talvez na base, voltando lá para a criança, voltando lá para o adolescente, mostrando para ele que o consumo desnecessário, ou que o consumo por impulso, ou que os splashes publicitários, ou que aquelas campanhas de desenvolvimento de marketing, na verdade, elas têm um fim maior, um fim princípio maior. E aí eu entendo que se a gente chegar num ponto de antecedência, um ponto de base, a gente consegue sim melhorar. Agora é óbvio, isso é a solução do mundo? Nós vamos resolver todos os problemas do mundo? Creio que não. Mas creio que a gente vai conseguir dar um maior discernimento para o consumidor. É claro, e a gente enxerga isso até para públicos mais esclarecidos, a questão da oferta. O cara não pode ver um nome oferta, promoção, um splash publicitário, que ele vai em busca de achar aquilo, né, de ter aquilo.
por muitas vezes ele nem está necessitando do produto ou do serviço, mas ele vai em busca ali porque ele acha que tem uma oportunidade, né? Ele vai em busca daquilo que ele desenha, como por exemplo na época da Black Friday, como na época do Dia do Consumidor, que a gente tem um mês do consumidor, onde os lojistas já pegaram esse mote para poder vender, quando muitas vezes nem promoção é só o splash publicitário. Mas eu entendo que nesse primeiro momento, o que a gente precisa é de fato trazer a discussão da educação do consumo para casas antecedentes, ali para criança, para adolescente, óbvio, tendo um trabalho do poder público ali de ser mais fiscalizador, de ter instrumentos balizadores mais reais, para que a gente possa ter ali números, para que a gente possa ter expectativas atendidas e a gente possa dar àquele usuário, àquele consumidor, um cenário mais, digamos, palpável, e não um cenário abstrato onde é uma terra sem lei, onde não se sabe o que é que se faz, onde não se tem controle, principalmente no modal digital. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, o Sávio estava falando e via muito na minha mente a questão da harmonia. Infelizmente, quando determinado setor, vamos dizer o marketing, né? Vou entregar aqui minha idade, viu, Rodrigo Roca? E dizer para você que você e o Sávio, não sei se o Rodrigo BD pegou esse tempo, onde determinada marca criou o Compre Batom. Não, eu não peguei não. Essa daí eu não... Compre Batom. Não é do meu tempo não, essa daí. Compre Batom. Seu filho merece batom. E era uma criança fazendo uma hipnose com o pai. Então, eu cito essa situação, sabe? Porque, infelizmente, muitas vezes, se determinada área, naquele caso, eu reputo essa publicidade extremamente abusiva, porque você induz de uma forma absurda, né, uma criança a fazer uma questão de hipnose para que o pai compre um produto, mas que muitas vezes a falta vamos dizer assim, a falta, não vou dizer do bom senso, mas a perda da mão, né? Quando você perde a mão em um determinado setor, atrapalha muito os outros, porque o marketing, ele tem um poder muito forte. E não, mais uma vez, nós estamos falando aqui de tecnologia, marketing, mas a harmonia é importante. E o CDC traz isso. Infelizmente, nem sempre... eu não sou também muito fã de judicialização, sempre multa, como se isso fosse resolver problemas. Mas muitas vezes o juiz não consegue entender que muitas vezes em relação à questão de uma publicidade, você precisa não deixar que entre uma propaganda comercial, por exemplo. Você tem que, não é a questão da multa, e sim você dizer, olha, não pode mais entrar, veicular, porque isso uma criança pode sofrer com isso, ou então determinado celular, e assim, o CDC, existe essa possibilidade de você ter uma tutela que resolva aquele imediato, aquela tutela que diga, olha, esse celular precisa parar de ser vendido, como aconteceu, inclusive, né, a questão dessa mesma marca que você está falando de celular, onde passou a deixar de vender com o carregador. E assim, são muitas situações que são do dia a dia. E aí eu queria que o Rodrigo BD falasse um pouco também sobre esses desafios, que é um mercado que é influenciado por todos os outros e que, assim como o Roca falou sobre a questão da tecnologia, a gente precisa conviver ao mesmo tempo com desarmonias, mas sempre tentando, de certa forma, o direito do consumidor ser vamos dizer assim, uma bússola ou então um pêndulo que diz, peraí, eu preciso aqui equilibrar essa situação. Como é que você vê isso, Rodrigo? Você que tanto também trabalha nessa questão assim, tecnológica, que você gosta muito, e eu queria que você me dissesse qual é a sua opinião em relação a esse quadro. Pronto. Sobre esse exemplo até que você comentou da questão do batom, eu lembro que antigamente você tinha como retirar isso, nitidamente pela TV, você fazia a retirada e meio que, pronto, meio que cessava ali o problema de forma meio que imediata. Hoje em dia, como você tem a internet, o YouTube, você rede tem social, por rede exemplo, social, você pode tirar do canal oficial, mas você não consegue retirar.
E muitas vezes traz um efeito, até um efeito adverso. Eu tô tirando aquela propaganda, sai a notícia que a propaganda X foi retirada. O que é que o pessoal faz? Vai ver a propaganda. Que propaganda foi essa que foi retirada, foi veiculada e não pode passar? Né? Então, tudo isso tem que ser analisado até na hora de você verificar. Olha, será que vale a pena a gente até ir à frente e se retirar isso? Vai ter um efeito contrário, que é o que a gente não quer. Né? Mas, Rodrigo, eu acho que aí tem uma saída. O CDC tem um instrumento, e aí o Roca, não sei se o Roca vai concordar comigo, enquanto ele estava lá na Senacom, mas o CDC tem um instrumento que eu acho que é o mais perfeito no quesito penalização, que não é a multa, é a instituição da contrapropaganda. Talvez de todas as sanções que o CDC traz, talvez seja a mais dolorosa para o fornecedor. Porque ela faz com que o fornecedor diga que o seu produto não entrega o que ela disse que entregava. Isso. Que o serviço que ela promete não entrega o que ela disse que prometia. E isso acaba abalando a confiabilidade do produto ou do serviço isso que a gente pouco utilizado. E é pouco utilizado. Muito pouco. Por quê? Porque os órgãos de consumo, eles estão preocupados, como o Roca colocou, em fazer a multa, em multar. Multas essas que nem vão para o fundo, para o FDID, muitas vezes, porque são judicializadas. Quando eu entendo, e eu falo muito em sala de aula, o Instituto da Contrapropaganda talvez seja um dos mais efetivos dentro do mercado de consumo. Ainda mais quando você muitas vezes coloca que, por exemplo, você é uma empresa que tem milhões de seguidores, então o efeito é catastrófico, né? E aí você tem um problema muito grande também, porque no mercado tecnológico que nós temos hoje, por exemplo, no caso aí da Apple, dá o nome aos bois, por exemplo, ela tem uma situação tão confortável no mercado que ela chega e pode falar, olha, eu vou retirar o carregador do iPhone. E ela sabe que no próximo, como o Dr. Rodrigo Roque falou, que no próximo iPhone vai estar todo mundo lá fazendo fila para comprar. E como é que você bate uma questão dessa? Se você fala... Assim, eu não estou querendo dizer que não tem jeito, não. Mas assim, como é que você rebate uma situação que a empresa ela vai falar, olha, o iPhone agora não vem com mais câmera. E o pessoal vai lá comprar. Eu vou passar essa batata quente aqui pro Roca, tá? Porque como ele foi secretário nacional... Eu vou jogar essa batata quente para ele. Eu lembro que eu estive lá no gabinete com ele em Brasília e o Roca recebia... A agenda dele era lotada, né? Então ele recebe a gente super bem. Estive lá com ele. E eu queria saber, ele que teve contato direto com as empresas, né? E eu queria entender de alguém, né, que exerceu essa função importante, né, de uma direção do Sistema Nacional do Consumidor Brasileiro. Como é que você vê essas gigantes, muitas vezes, vamos citar o setor de tecnologia, como é que você observa dentro disso que nós estamos falando, essa necessidade de equilíbrio, e como é que você, independentemente dos ajuizamentos, porque muitas vezes você precisa saber qual é a postura do gestor. E aí, Roca, eu passo essa batata quente para você, diante desse desafio que é, como gestores, como é que você interpreta que esses gestores de grandes empresas tratam situações de abuso de consumo e se eles estão dispostos a dialogar ou simplesmente é mais fácil impor, como o Rodrigo colocou aqui, o Rodrigo BD, e como é que você vê isso diante da sua atuação na Senacom? Eles acabam tratando o latino-americano como algo inferior ao mercado dele. A última fatia do mercado deles, embora volumosa, isso não precisa. Eu abri um processo lá na Senacom, tem uma fábrica de carro, a montadora de automóvel, que no mundo inteiro tinha determinado escapamento padronizado, bonito, acompanhando o sistema do carro, as cores, customizado. E no Brasil virou meme isso aí. Virou aí, abrindo. Qual a diferença? Por que o daqui é pior? Se vocês cobram mais até, a gente paga mais em razão do imposto maior, etc. Então, eu penso, tá? Esse é um convencimento meu. Eles, justamente por essa facilidade de se incutir no consumidor brasileiro, essa fome, esse apetite desenfreado, eles testam muito.
o nosso colega Sérgio Aguiar falou uma coisa interessante. O Código de Defesa do Consumidor é um jovem senhor. Eu vi o projeto da professora Cláudia Lima Marques e fiquei muito otimista, briguei lá, fui atrás para ver se conseguia aprovação, mas infelizmente não deu antes da gente sair do carro. Que já estava atualizando para a inteligência artificial, para os novos modais de comércio e tal. Mas eu vejo assim, a solução legal existe. Eu só não estou vendo a solução na prática. Que bom que os bancos acadêmicos discutem, mas eu queria dar um passo. Eu sou um homem de campo. Eu gosto de ver acontecer. Então, um arremedo de solução, não é solução, mas um arremedo, uma proposta para começar a se despertar o debate, pelo menos, o cigarro é obrigado a fazer propaganda contra ele mesmo, os fabricantes de cigarro. Eu acho absurdo. O fabricante de cigarro pensa assim, mas vem cá, eu pago todos os impostos, eu preencho todos os requisitos, eu me submeti a todas as suas agências, você me liberou para vender e agora eu tenho que dizer que meu produto mata? Então, não era para você ter liberado para vender. Faz você a propaganda. Eu, além disso, tenho que gastar para falar que o que eu estou vendendo, o consumidor não deve comprar. Quer dizer, enfim, a ideia é boa, mas a prática é péssima. A ideia é péssima. Não se pode atrelar a imagem feminina à cerveja, a cigarro. Enfim, há uma série de restrições de propaganda. O transgênico está lá, tem que ter aquele tezinho lá. Então bota na propaganda que seja obrigatória a propaganda de determinado produto, que use desses mecanismos, e aquela propaganda se vale de neuromarketing, de neurociência, que ela usa dispositivos que induzem e sequestram a vontade do consumidor. É o começo. A gente não tem nada. Então, por exemplo, isso. Com relação a essas grandes empresas, você devem se lembrar, eu travei uma verdadeira batalha. Eu achava aquilo tudo tem limite. Mas essas empresas de telefonia celular elas tiraram o carregador. Aí já não estão tratando o consumidor como um autômato, mas como um idiota, um imbecil. Tira o carregador e fala assim, não, ele é um acessório. Mas vem cá, o aparelho, ele vai ligar se tem esse acessório? Não. Então não é acessório. Ele integra o conceito funcional do produto. Ele é essencial ao funcionamento do produto. É igual a carro, também tem que botar gasolina. Não. O paralelo é você me vender um carro sem tanque. Esse que é o paralelo, não é a gasolina. E em razão do tamanho dessas montadoras, algumas deram de ombro. Não posso fazer nada com você. E outras correram para atender, talvez estrategicamente. Pensando assim, bom, já que os órgãos do consumidor estão se voltando contra essa empresa com esse tema, com aquela outra empresa com aquele outro tema, eu vou vender o meu produto aqui, eu vou atender o que eles querem, eu boto o carregador e pronto. Algumas fizeram assim, e outras ignoraram. E naquele momento, como se trata de gigantes, em boa parte das vezes, o faturamento torna as nossas multas irrisórias.
são multas que acabam compensando a delinquência consumerista. Então, eu concitei todos os PROCONs, eu fiz algo contra uma coisa que eu acredito. Eu penso que a Senacom tinha que ter uma competência recursal com relação aos estados e municípios. Eu penso que a Senacom teria que ter uma área de abrangência, o estado uma outra, o município uma terceira. Mas cada um quer dar uma multa, tirar uma folga, enfim. Há uma série de interesses. Eu acho que a gente precisava racionalizar o sistema. De novo, a lei prevê isso. Ela põe a Senacom como a cabeça desse organismo. Mas a gente trabalha com números reais. São Paulo, por exemplo, eu tive contato direto com o deputado Celso Russomano, que é um homem muito inteligente e comprometido, sinceramente, com a causa do consumidor, mas não por vontade dos dirigentes do PROCON de São Paulo, e sim porque, segundo disseram, eles procuraram o apoio da Senacom algumas vezes em gestões passadas, não obtiveram, então eles precisaram se isolar e criaram uma ilha com sistema próprio que funciona, enfim, mas eles não estão conectados ao vamos chamar de sistema nacional. Então os números que nós temos para trabalhar são irreais. O estado e o tamanho de São Paulo a gente não sabe os números, a gente precisa consultar, eles mandam, etc. Não há uma unidade no sistema, né? Então isso é um grande complicador. Mas eu concitei a todos os PROCONs do país a abrirem cada qual um processo contra as fábricas de celular que vendessem o aparelho sem o carregador. Porque aí a multa chegaria, na época as contas foram cerca de 9 bi, se cada um desse até 13 milhões de reais. A Senacom deu uma, São Paulo deu outra, o Acre deu outra, Minas deu outra, né? Mas não pesa, não faz diferença. Então eu falei, se chegar a 9 bi, eu acho que vai fazer diferença. Mas aí eu me deparei com outro problema, os PROCONs municipais estão muito mal aparelhados em grande parte. Eles não tinham condição de processar isso, naquela ocasião pelo menos. E então alguns fizeram, a boa parte não conseguiu e ficamos por aí. Então veja que nós temos um problema estrutural da defesa do consumidor, ou seja, eu penso que a gente deveria olhar para os órgãos de defesa do consumidor, os estatais, os paraestatais, né, vamos chamar assim, e para que a gente, além de falar, fazer o mesmo discurso, que a gente possa trabalhar de maneira sincronizada. Importante. E também aprimorar os dispositivos legais, a gente conseguir fazer a multa, pode aumentar, né? O teto da multa pode aumentar, senão a gente nunca alcança esses gigantes, não faz diferença para ele. Quando foi que essas empresas aí resolveram mudar e dar paz na história do carregador? Quando a União Europeia disse assim, ó, a partir de agora é USB. Aí eles fizeram. E nós, no mercado desse tamanho, né, com todo o nosso aparato, a gente não conseguiu que se colocasse um carregador na caixa. E isso é uma frustração, vamos dizer assim. É uma frustração. Como consumidor, não como secretário, entendeu? Como consumidor. É frustrante isso. O que eu penso, Roca, é porque, primeiro, nós precisamos estabelecer debates. Se você observar na grande mídia, você nunca tem muito espaço para debates como esse que nós estamos fazendo aqui. Porque muitas vezes não se pode falar nem contra a publicidade de certas marcas que compram espaços comerciais nas mídias. Isso aí, existe um problema ético muito forte. As grandes mídias, hoje em dia, obviamente, a internet facilita um pouco isso, que nós temos mais liberdade de dialogar e de também criticar aquilo que precisa ser criticado. Eu acho que aqui nessa conversa, o tempo vai passando
é muito boa. Se deixar aqui, nós iremos a 3 horas fáceis de conteúdo sensacional. Mas por conta do tempo, obviamente, a gente já vai encaminhando, né, para a finalização da nossa conversa, mas eu acho super importante resumir alguns pontos que aqui foram tratados e que, de fato, tem que haver uma reflexão. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele precisa funcionar como um sistema e não como ilhas. Eu concordo muito, e nós discutimos isso aqui em Fortaleza. Lembro que a gente, mesmo nas horas que parávamos o momento do Congresso, no carro nós conversávamos sobre isso, sobre essa situação que cada órgão, né, no caso os PROCONs, tem a sua multa, o seu jeito de trabalhar, funciona de forma independente. Muitas vezes a Senacom é uma ilha separada, né? Então, veja que os abusos que acontecem no mercado, muitas vezes, é porque existem falhas no nosso próprio sistema. E que isso, de fato, precisa ser enfrentado. Mas não se pode, a defesa do consumidor, eu acho até que, mesmo diante das falhas que se tem e diante da desproporção de forças que é, né, o mercado de fornecimento com o mercado de consumo, então eu queria que a gente também ficasse essa reflexão de como nós podemos chegar de forma mais fácil ao consumidor. Como é que a gente pode dar um pouco mais dessa formação? E isso passa por ir até outros setores. Eu até digo, Roca, você sabe bem que o espírito da SEDECON é o espírito empreendedor. Hoje aqui nós dialogamos com várias instituições representativas, tá? E numa delas, que é a Federação do Comércio, nós estamos dialogando para conversar com os empresários e tentar trazer essa consciência de que o consumidor, ele pode ser um aliado, ele pode, nós estamos tratando uma campanha que é exatamente para aproximar o comércio do consumidor. E que se nós tivéssemos esse espírito de chegar e dizer, olha, nós vamos falar para empresário. O advogado, né, a nossa associação é feita de advogados, mas ele precisa chegar e dialogar de uma forma mais direta, né? Então isso é muito importante, mas de fato, isso aí eu acho que nenhum congresso conseguiria debater, eu acho que teria que ter ainda muitos livros, mas acima de tudo, uma modificação de propósito mesmo diante dos órgãos, da sociedade e de quem está propondo essa mudança. Então, assim, eu queria agradecer, né, a presença de todos, né, queria passar a palavra ao meu amigo Rodrigo BD para fazer suas considerações finais dessa nossa conversa aqui tão profícua. Bom, primeiramente agradecer de novo o convite, né? Sempre muito interessante falar sobre tecnologia, falar sobre mercado de consumo, o nosso mercado de consumo atual, principalmente com o comércio eletrônico, né? Agradecer a presença do Dr. Rodrigo Roca, sempre aí nos abrilhantando com tamanha, de uma forma tão que a gente aqui fica assistindo o senhor falando e vai pensando, realmente tem essa situação e tem aquela, como é que a gente resolve isso? Porque essa questão da falta de unidade da Senacom, né, que o senhor comentou que são ilhas e tem interesses também no meio, né, e isso tudo acaba atrapalhando a o próprio andamento assim, dos trabalhos. Eu, assim, numa sociedade, eu gosto muito de sempre levar para a questão dos dados. Vocês tinham de pedir, por exemplo, na Senacom, tinham de pedir chegar a questão dos dados de um PROCON X e podendo ter isso de uma forma tudo num sistema só para trazer até para saber como elaborar ações educativas nesse sentido, né? E trabalhar em cima daqueles dados, que é o que as empresas hoje, principalmente de tecnologia, elas fazem. Elas trabalham em cima dos dados, né? Quando a Apple foi colocar a questão de retirar o carregador da tomada, o carregador de vir com o celular, ela tinha feito um estudo que não tenho dúvidas de análise de dados para verificar se os consumidores continuariam comprando o celular ou não, se ela teria algum tipo de prejuízo.
né? Então, é um mercado, assim, como o Fujita falou, você pode ficar, a gente podia ficar falando aqui a tarde todinha, até a noite, passando a noite só sobre isso, porque os evidentes casos, assim, de não só de abuso, mas de situações que não são transparentes, que o consumidor fica cada vez mais, ele vai atuando, ele vai sendo levado e não tem conhecimento disso, às vezes nem a gente falou tanto, é um antídoto, vamos curar o consumidor, muitas vezes ele nem quer ser curado, né? Porque eu estou recebendo um desconto para dar meu CPF na farmácia, por que eu vou me preocupar com isso se eu estou pagando menos aqui, né? Então, são temas aí realmente muito interessantes e que a gente precisa debater mais, até para fazer chegar isso ali na cadeia de consumo mesmo, no consumidor, no empresário e também na própria legislação brasileira, né? Meu amigo Sávio Aguiar. Bom, primeiro, dizer mais uma vez aí da importância desse projeto, Fujita. Espero que esse projeto ele seja um projeto longevo, porque de fato a gente trazer a informação, equipamentos como esse, um podcast, ele consegue chegar muito longe, ele consegue ecoar muito longe, né? A gente consegue dar vida, voz e vez ao direito do consumidor nos mais variados segmentos. Então, a iniciativa é brilhante, eu sou fã, você sabe que eu sou fã da associação, sou fã de todos que fazem a associação, viu, Roca? Eu digo que eu sou estagiário deles aqui. Estou sempre pronto aqui para estar contribuindo com os rumos dessa instituição tão bacana que é, formada por abnegados e abnegadas que dispõem do seu tempo em prol da coletividade e do direito difuso. Então, reforçar, dizer que a gente está sempre à disposição, amigo, que a gente possa estar fortalecendo a discussão em torno do direito do consumidor, não da defesa do consumidor, mas do direito do consumidor, para que a gente possa estar aprofundando ainda mais a temática, para que a gente possa estar trazendo a reflexão crítica para o consumidor, já que nós não somos um órgão de defesa do consumidor, nós não temos esse papel. A nossa missão aqui é fazer a difusão do direito do consumidor, que em alguns casos vai ser, sim, a defesa do consumidor. Mas estamos para além disso. Estamos para trazer a discussão, trazer para o debate, trazer o foco, contribuir de forma positiva com os rumos do que a gente imagina como um ambiente saudável de consumo. E ambiente saudável de consumo não é aquele ambiente que mata o fornecedor em prol do consumidor, não. É quando as partes conseguem conviver de forma equânime, quando elas conseguem ter ali uma estrutura de rodagem onde todo mundo se respeita e onde todo mundo vai para o jogo do ganha-ganha, que é o que a gente espera dentro de um ambiente concorrencial, dentro de um ambiente que entregue, de fato, aquilo que o consumidor busca e espera. Então, de mais a mais, só aproveitar e convidar o nosso amigo Roca para o nosso congresso aí da SEDECON, que nós teremos em outubro. Seria uma grande felicidade, doutor Rodrigo, estar conosco novamente aqui em Fortaleza, nesse evento que já se consolidou como um dos maiores do país. Certamente o nosso amigo Thiago Fujita está lhe encaminhando um convite aí para que você esteja conosco e poder compartilhar do seu trato, principalmente pela sua experiência que você traz aí da Senacom, nos fortalece e mostra a dimensão, a pujança da SEDECON em trazer bons debates e boas discussões. Meu amigo Rodrigo, primeiro o Sávio, ele é uma das pessoas que tem grande importância no direito do consumidor aqui do Estado. Eu queria deixar essa homenagem aqui nesse momento, porque foram muitas lutas que nós travamos juntos e que a SEDECON hoje só está aqui por conta realmente dessa luta que o Sávio ele encampou e eu estive junto também. Então queria agradecer você, meu amigo, aproveitar o espaço. E Rodrigo, é isso, realmente eu já vou para passar a palavra para você se despedir. Realmente dia 5 e 6 de outubro vamos ter mais uma edição do Congresso, tá? Aproveita para convidar a todos, convidá-lo depois também de convidar a estar aqui em Fortaleza, que vai ser um momento muito interessante. E que 5 e 6 de outubro aqui no Senac Reference vamos estar fazendo mais um congresso, a SEDECON, e vamos estar falando sobre tecnologia também e como enfrentar esse momento atual do mercado, tá? Então você pode fazer suas considerações, meu amigo Rodrigo. Olha, lisonjeado com o convite, muito feliz de estar aqui debatendo, trocando experiências com pessoas de reconhecido envergadura intelectual.
Isso é muito fácil, né, para a gente, que acontece da gente às vezes ser convidado para um evento como esse, de ter, né, você passa 20 anos debruçado sobre uma questão, estuda um tema, lê tudo que é possível, de nacional, estrangeira, aí chega alguém, mas eu acho. Aí eu levanto e vou embora, porque, né, eu gosto muito de aprender, eu gosto de trocar, as pessoas têm que ter uma uniformidade de conhecimento. E hoje aqui eu realmente pude aprender aí com os doutores, estou muito satisfeito, muito feliz. Moro, vou dizer que eu não vou me despedir, vamos suspender. Porque na próxima que chamarem, eu vou para qualquer lugar, quero ir ao Ceará, vamos ver aquela vez que esteve aí o Morichita, ele me chamou, aí ele falou, você vai para eu vou para a praia. Exatamente. Quando você acabar, eu vou falar para os outros entenderem. Ele já estava trajado por baixo do teto. Eu falei, a próxima vez que eu vier aqui, eu vou fazer isso também. Eu já venho devidamente preparado, que eu vou para a praia também. Grande amigo Morichita. Bem, deixa eu só fazer uma última, realmente, ponderação. Vejam a importância disso que está sendo tratado aqui. Eu comecei falando sobre a postura, né? A postura. Postura no sentido de espaço. Toda vez que a gente tira o pé, a indústria vem e fica nela. E a gente não consegue mais pisar ali. Quando a gente teve uma defensora pública muito amiga nossa, pessoa muito querida, que ela ficava, mas você está preocupado com o carregador e não está vendo o mínimo existencial, mas tem que trabalhar junto. As coisas não são excludentes entre si, são todos temas relevantíssimos. E do ponto de vista estrutural, a questão do carregador, ele ganha em altitude neste momento, porque apesar de toda a discussão, todo aquele frenesi que se formou em torno do domínio essencial, e era o indispensável mesmo e urgente, a questão do carregador é a ponta do iceberg. A indústria começa a testar, vamos tirar o carregador. E daqui a pouco, você vai alugar, vai tirar umas férias aí no hotel, eu falo, eu queria um quarto, vamos, com cama ou sem cama? Vou comprar um carro, o carro vem com o banco do motorista, agora do carona de trás são acessórios. Eles vão começar, a indústria descobriu que pode desmontar o produto e te vender para você montar em casa. Ela vai te vendendo cada peça. Então vejam a magnitude dessa questão. Isso é só um teste. Eles vêm com algo muito maior e começam lá, né, já estão começando, já tem outras coisas. Aí o supermercado agora vende sacola, aí as lojas aí de roupa, não sei o que, você quer, para você levar a camisa que você comprou, você paga a sacola, ou seja, eles pegaram esse pilão e estão analisando com lupa de cientista esse nicho, para mais uma vez fincar os pés ali e a gente perder mais essa batalha. Por isso que eu chamei a atenção para esse tema, para a gente poder, com a ajuda de professores aí, pensar uma forma de a gente ter pelo menos, eu não digo nem uma espada, eu queria um escudo. O que custa eu tenho um escudo e uma espada, né? E a gente não tem nada. Eu só queria um escudo. Não precisava não queria nem revidar, eu só queria parar de apanhar. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Então, muito obrigado, Roca, e vamos finalizando, né, mais esse episódio, agradecendo, né, a presença de todos, e de fato eu gosto sempre de chamar pessoas que são referências, porque a cada episódio nós sempre temos algo que fica e dá vontade de estudar mais, de aprender mais. Então eu quero que quem esteja assistindo também reflita isso, porque é sempre importante numa exposição como essa buscar aprofundar ou aprender mais alguma coisa, que na verdade a gente não pode querer ficar parado. E conhecimento, antigamente a gente dizia que a gente se formava ao acabar, né, a universidade, né, a graduação. Nós nunca vamos estar formados, na verdade, a gente sempre está em formação. Então eu queria
agradecer a paciência e a colaboração de todos que estão aí. Peço para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, a SEDECON CE, aqui do YouTube. E também para acompanhar o nosso trabalho, @SEDECON Ceará, no Instagram. Muito importante que você tenha contato com uma boa informação em direito consumidor, e esse grupo que atualmente é formado apenas por advogados, mas que está aberto a dialogar com todas as classes, porque direito do consumidor é o direito mais democrático e que envolve a todos, tá bom? Então, muito obrigado, forte abraço e até o próximo episódio.